Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, tudo bem com vocês? Então, pessoal, estamos voltando para a nossa aula. Espero que vocês estejam acompanhando as leituras, os textos complementares e, sobretudo, fazendo as atividades e os fóruns. Por quê? Porque a partir disso daí é que vocês vão poder compreender e fixar os conteúdos. Nesse cenário é que a gente constrói todo esse conhecimento sobre sociologia organizacional. Mas me fala aí, vocês estão bem? Está todo mundo bem? Com saúde? Tudo na paz? O pessoal do segundo período já está bem encaminhado, né? Vocês todos, de todos os campings, né? Pessoal, vamos para a aula? Então, eu vou compartilhar com vocês o conteúdo da aula de hoje para que a gente possa dar entrada justamente no que a aula vai tratar hoje. Então, hoje, especificamente, nós vamos compartilhar aqui para vocês. Eu espero que vocês agora estejam vendo aí o slide inicial e aí eu vou aumentar ele. Bom, pessoal, já tem um tempinho que a gente vem construindo a ideia de que vocês possam compreender qual a relação entre a sociologia organizacional e a administração pública, que é o curso que vocês estão fazendo. Ainda está abrindo aqui o slide, mas aí eu queria só falar para vocês algumas questões que é importante para o conhecimento próprio de vocês. Primeiro, vocês estão num curso de administração pública que vai formá-los como bacharéis em administração pública. Então, todo esse conhecimento, esse arcabouço de conhecimento, vocês têm que utilizá-lo dentro da administração pública. Dito isso, vamos para a nossa aula, pessoal? Vamos lá? Então, bom, o tema da aula de hoje é accountability e socialização. Nossa, professor, já começou bem a aula, começou com um texto em inglês. Não é inglês não, pessoal. Na verdade, essa palavra, ela não tem uma tradução específica para o português. Seria algo como transparência, controle, tá? Então, accountability seria transparência, controle, gerenciamento de circunstâncias que acontecem dentro de uma empresa ou da administração pública, tá? Então, essa é a aula 2. Dito isso, vamos lá. Olha o professor Sérgio Roberto aí. Tá com cara de advogado, né? Brincadeiras à parte. Vamos que vamos, pessoal. Olha só. Quando a gente está falando em accountability, a gente está falando como princípio de transparência e responsabilidade na gestão pública. Lembra que eu falei que ela não tem uma tradução exatamente para o português, mas nós podemos, se formos buscar palavras que melhor possam entendê-la, nós vamos chegar a esse processo de transparência e responsabilização. Mas responsabilização aonde, professor? Onde que eu vou entender? Aonde que eu vou ver essa responsabilização e esses princípios? Principalmente nas contas, na tomada de decisão, na legitimação das instituições públicas. Professor, eu só tenho uma dúvida. O que tem a ver isso com sociologia organizacional? Tudo. Quando nós falamos em sociologia organizacional, nós estamos sempre falando de organizações formadas por coletivo de pessoas, principalmente influenciados por uma circunstância cultural, uma circunstância social, uma circunstância política. E veja, as pessoas dentro desses ambientes tomam certas atitudes que podem ser benéficas ou não para determinada instituição. E é por isso que quem está à frente precisa ter um modelo, um processo que possa materializar principalmente essas questões principiológicas. Olha que nome bonito, transparência e responsabilidade. E aí, aparece nesse cenário, e vai estar lá no texto de vocês, tá? Tudo isso que eu estou falando agora, gente, quando vocês leem os textos, vocês vão ver essas palavras accountability, stakeholders e relações organizacionais. Bom, o que são os stakeholders? Veja, se eu disse que o accountability é nada mais, nada menos que a transparência dentro de um processo, de uma relação, de uma instituição pública, os stakeholders poderia ser traduzido de forma muito literal como partes interessadas. O
que são partes interessadas? São pessoas afetadas por um determinado processo. Olha como é que as coisas se conectam. Então, essas partes interessadas, elas são influenciadas pelo que acontece dentro dessa organização. Por exemplo, pessoal, se dentro dessa organização impera um autoritarismo, uma tomada de decisões centralizada, tudo isso vai afetar todos e todas que estão dentro dessa organização. E aí, o ideal é que, para que as coisas andem de forma harmônica, esses interesses dessas partes, eles não se tornem conflitantes. Ao contrário, a gente tente equilibrá-los. Por isso que a gente fala em uma gestão estratégica. Olha só, viu a sociologia trazendo alguns conceitos para que a gente possa conversar dentro dessa disciplina? E aí, essa gestão estratégica, ela é um mecanismo que vai equilibrar tanto a questão organizacional como as demandas sociais. Professor, me explica, por exemplo, um tipo de demanda social que pode impactar uma determinada organização. Por exemplo, a questão do transporte. É uma demanda social que os trabalhadores se desloquem das suas casas para o ambiente de trabalho. Mas o empregador, seja um serviço público ou privado, ele tem que dar a garantia que esse trabalhador vai poder pagar a sua passagem, ele vai poder chegar ao ambiente de trabalho no horário que ele tem que chegar. Então, isso é equilibrar. Então, o empregador faz o aporte financeiro, que nada mais é do que o vale-transporte, e o trabalhador paga a sua passagem e vai. Depois é descontado do pagamento, porque não é dado, gente. Não existe essa questão de dar, porque, na verdade, é uma relação de emprego, tá? Dito isso, a gente tem que pensar que existe um conceito do Ben que se chama nova gestão pública, tá? Então, veja, isso está muito... E aí vocês têm que entender o seguinte, nós estamos falando muitas coisas voltadas principalmente à administração pública. E é esse o conceito que vai cair lá na prova do ENAD, que vai cair no concurso público. Então, se a gente pegar o que é o pilar do pensamento do Ben, um intelectual, ele vai falar o seguinte, olha, nós temos que pensar a nova gestão pública baseada em resultados, ênfase e efetividade. Veja que é um tripé, resultado, ênfase e efetividade. O resultado é aquilo que é produzido a partir de um determinado processo. Eficiência é a rapidez, tá? E efetivamente é se não foi perdido algumas coisas, perdido ou desgastado no meio da produção desse próprio processo em si. E aí, esse modelo de nova gestão, ele vem sobrepor a um modelo que já impera muito tempo nas organizações de administração pública, que é o modelo burocrático. Fiquem tranquilos que nós vamos ter uma aula especificamente só para falar do modelo burocrático, que é um modelo racional legal pensado por um intelectual, um intelectual chamado Max Weber, tá? Onde os processos eles são através de hierarquias, normas, tá? Bem colocado num processo mais lento, vamos dizer assim, tá? Mas, sobretudo, em pessoal, o burocrático. Primeira questão que a gente tem que entender também dessa nova gestão é quais são as críticas que ele acaba absorvendo. Entre as críticas, nós podemos dizer que é pensado a gestão pública como uma empresa privada. Uai, mas não tem que ser assim? Não, não tem que ser assim. Por que que não tem? Porque a intenção da administração pública não é gerar lucro, tá? As empresas privadas, elas têm que, sim, gerar lucro, porque elas vivem num processo de oferta e demanda. No serviço da administração pública, ela oferece serviços. E nesse cenário, quando se adota uma nova gestão pública, principalmente na perspectiva de Ben, esses serviços públicos são pensados a partir de processos mercadológicos, como mercadoria. Por exemplo, a educação. Existem alguns setores que defendem que a educação pública ela deveria ser paga, tá? Então, algumas pessoas acreditam que deveria ser privatizado instituições públicas para algumas pessoas pagarem e outras viverem de bolsa.
nesse cenário existem duras críticas. Por quê? Porque nós não temos um país onde as oportunidades sejam iguais, onde não é pequeno o nível de desigualdade social, ao contrário, ele é muito grande. Então, não é possível implementar esses aspectos de mercantilização. Ao contrário, você vai aumentar o bolsão de miséria e, sobretudo, você vai também atingir os mais necessitados, que não vão ter acesso a esses serviços. E aí, gente, a gente pensa o seguinte, vamos pensar um exemplo aqui. Por exemplo, a Anvisa, né, ela é responsável por fiscalização. O que acontece? Ela tem que capacitar de forma técnica e também, ao mesmo tempo, ética, deixar as coisas de forma ética, principalmente quando se trata de fiscalização de serviços prestados ou de produtos. Então, a Anvisa ela vai fiscalizar, ela vai dizer se aquilo está dentro das conformidades, se aquilo não está vencido, mas ela tem que, sobretudo, pensar esses aspectos, como eles impactam a qualidade de vida das pessoas. Então, é por isso que a gente, olha só, pensar a Anvisa é um órgão público, ele não pode ser privatizado. Por quê? Porque senão pode ocorrer em situações que esse mesmo serviço não seja prestado a contento. Ué, professor, o senhor está dizendo que serviços particulares eles não são bons? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que, dada a dimensão continental do país que nós temos, é muito difícil que uma empresa consiga manter um serviço de excelência o tempo todo. E, obviamente, ela vai tentar manter o seu lucro. Lembra que eu falei que a finalidade primeira ou precípua de uma empresa é o lucro? Ela vai tentar manter a sua finalidade primeira e precípua, que é o lucro, ou ela vai enxugar, ela vai diminuir os seus custos e despesas, ou ela vai aumentar o valor da tarifação. Então, é por isso que ela acaba atingindo quem? Justamente aqueles que não têm como subsidiar esses serviços. E aí tem um outro teórico chamado Cole, que ele fala justamente dessas relações sociais e institucionais. Deixa eu parar um pouquinho para a gente entender tudo que eu estou falando. Bom, então, a gente começou a aula falando em accountability e relações sociais. Então, o que a gente chegou? Que o accountability nada mais é que transparência e também prestação de contas. Dentro desse aspecto, eu falei que existem pessoas que são impactadas, e aí eu falei dos stakeholders. E aí eu fui trazendo todos esses aspectos para chegar num processo teórico, né, pensado por um intelectual chamado Ben, que ele fala da nova gestão pública, mas ela é criticada porque ela é pensada de forma mercadológica, ou a mercantilização dos serviços prestados. Ponto. Dito isso, a gente vem para as relações sociais e institucionais, que ele fala o seguinte, que há uma relação social com interação recíproca estruturada por normas. É muito comum, em alguns lugares, você estabelecer o horário de entrada das pessoas, quem é o chefe hierárquico, o que é possível se fazer, o que não é possível fazer, o que é ético, o que não é. E isso acaba criando, nesse processo relacional, uma interdependência entre os atores sociais. Uai, professor, não é novela? Por que tem ator? A gente chama ator social todos os indivíduos e sujeitos, pessoas, homens e mulheres, que estão dentro da estrutura social. Esses são chamados atores sociais. Então, esse aspecto de reciprocidade a partir de normas, que o Cole fala, é justamente a relação de interdependência, mas que ela acaba sendo um processo legitimado pela própria confiança institucional. Vamos dar um exemplo, pessoal? Vocês precisam de serviços de segurança pública. A quem vocês vão remeter num processo de necessidade? A polícia. A polícia é a instituição que deve garantir a segurança pública. E você tem que ter confiança na polícia. E nesse aspecto, nós legitimamos as ações da polícia quando estando dentro da lei. Então, a gente reconhece e a gente traz
toda essa legitimidade para a polícia a partir do momento que a gente precisa da polícia. Viu a interdependência? Então, é sobre essas relações sociais e institucionais que o Cohen fala. Além disso, a gente tem que entender que existem alguns aspectos dentro desse processo de sociologia organizacional que ele chama de processos sociais. Quais são os tipos de processos sociais? Eles podem ser processos associativos, a uma cooperação, uma acomodação ou assimilação. Seria mais ou menos o seguinte: aquilo que une as pessoas são as similaridades e as igualdades, tá? Nós somos associados porque nós precisamos uns do outro. Eu preciso da pessoa que trabalha na máquina de Xerox, assim como a pessoa que trabalha assessorando o elevador, tá? E existe processos sociais dissociativos. Então, se nós temos associativos que são por similaridades, nós temos processos dissociativos que são por diferenças, competição e conflito. É comum também na sociedade a gente ter isso, pessoal. Pessoas que têm uma competitividade dentro do ambiente organizacional, seja para ocupar um cargo, seja para que aquela determinada área ou setor produza muito mais, tá, em relação aos outros. Então, acaba gerando isso. Agora, tem que ser uma competição justa e tem que ser um conflito saudável, aquele conflito que vai edificar, não um conflito que vai criar um estado de animosidade, um ambiente ruim. E aí, gente, dentro ainda desses processos sociais, a gente pode falar da relação de coesão e fragmentação organizacional. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês bem devagar, bem devagar. Na sociologia, tem um teórico chamado Émile Durkheim. Devagar de novo. Na sociologia, tem um teórico chamado Émile Durkheim, ou Émile Durkheim. Émile Durkheim, é francês. Então, Durkheim, ele vai falar o seguinte, que o que une os indivíduos é um negócio chamado coesão social. E essa coesão social se dá através de um elemento chamado solidariedade, na divisão social do trabalho. Professor, não entendi nada. É o seguinte, as pessoas, para que estarem próximas umas das outras, elas precisam de algo que as una. E essa união ele chama de coesão social. Ao mesmo tempo que ele fala o seguinte, olha, isso tem um combustível. Qual é o combustível disso? A solidariedade. Mas não é a solidariedade de ser bonzinho, de dar um cobertor no frio, de acolher uma pessoa que está... Não é essa. É a solidariedade de dependência. Então, para o Durkheim, existe a solidariedade orgânica e mecânica. Depois eu vou explicar isso com calma. Mas só para que vocês entendam que isso é aplicado à sociologia organizacional. Quando não se tem coesão social, haverá uma fragmentação, uma ruptura, principalmente organizacional. Então, por isso é que tem que se primar sempre por esse sistema equilibrado, né? Um sistema que haja coesão, e é nesses processos que a sociedade, que os indivíduos estão inseridos. Na sequência, a gente pensa, olha, a gente falou de nova gestão pública, falamos há pouco dos processos sociais, falamos das relações institucionais, agora vamos falar um pouquinho de economia solidária. Professor, o que tem a ver isso com sociologia organizacional? Tudo, porque nós estamos falando em gestão, e a gestão ela pode ser uma economia não somente baseada no mercado, na lei da oferta e procura, somente, eu não estou dizendo que ela não está dentro, mas somente. Ela pode estar baseada num movimento cooperativista, que é a base justamente de uma economia solidária. E aí tem um autor chamado Singer, que trabalha nessa perspectiva. Ele fala, olha, as cooperativas e associações são formas alternativas de produção, onde todo mundo trabalha. Como é que funciona isso, professor? Um exemplo de uma cooperativa de farinha de mandioca. Alguém vai lá e planta, alguém vai lá e colhe, alguém faz o processo de descasca, alguém vai lá transformar aquela mandioca em farinha, alguém vai sacar, alguém vai entregar no mercado, alguém vai vender nos mercados, e aí tudo que for arrecadado será dividido equitativamente entre todos. Todos vão receber aquilo que é proporcional. É como se fosse, guardando a devida proporção, porque eu vou falar, tá, gente? Acionistas. Só que na economia solidária, opa, quase não sai.
a um cooperativismo. Tá? Então, ele é um movimento de contraponto ao modelo capitalista. Tá? Que no modelo capitalista não há o cooperativismo. Ao contrário, existe um processo de ocupação de espaços, né, individualizado, não coletivizado. E a sociologia, nesse aspecto, prima, a sociologia organizacional, nesse nosso estudo, por um modelo mais associativo. Dito isso, aí ele traz alguns exemplos, né, lá para a gente continuar falando sobre esses aspectos de impactos dos movimentos sociais, da questão da sociologia organizacional, e ele fala dos rolezinhos, né? Tá lá na apostila de vocês. Ele fala que é uma manifestação juvenil como expressão cultural e política. Ele desafia a ordem pública, porque ele não é questão só de consumo, né? E ele também impacta a questão das classes sociais. Por quê, professor? Imagina um rolezinho pessoal da periferia entrando no shopping do Iguatemi, no Rio de Janeiro, que é um shopping elitizado. Então, eles não querem, eles querem fazer esse processo segregado. Professor, o que tudo isso tem a ver? Tem a ver que nós estamos falando de processos sociais. E aí, a gente entende isso tudo dentro dessa perspectiva, né? Que existe uma perspectiva cultural, uma perspectiva simbólica de signos e significado. É um que o White fala, né? Um teórico, Lakatos, Eva Maria Lakatos. Ele vai falar que a cultura é um produto histórico e social, né? E a função integradora e orientadora dos comportamentos. Essa questão do rolezinho está ligada à questão da cultura. Professor, mas lá no título do negócio está falando sobre a contabilidade e as relações sociais. Lembra que eu falei que é prestação de contas, transparência? Nós vamos lidar dentro de uma sociedade com múltiplos processos culturais, processos de coesão, processos de fragmentação. E aí, quando a gente faz essa análise, a gente tem que implementar uma determinada política dentro da instituição. E aí a gente vai fazer tudo isso e, na sequência, prestar contas. A gente vai ser transparente nessas ações. Ainda pensando nesses aspectos, a gente tem o que ele chama de Vale de Cultura e Políticas. Ele traz, isso aí é muito mais trazendo uma perspectiva de democratização de bens e culturas, principalmente do ponto de vista de inclusão e cidadania cultural. Olha só, ele fez aqui uma divisão, até então ele estava falando em organizações culturais, em organizações da administração pública, organização da nova gestão pública, mas aí ele incorporou ao nosso texto aspectos que são culturais, sociais e que lidam diretamente no cotidiano, desde o rolezinho à inclusão de cultura. Aí, obviamente, ele vai trazer alguns aspectos que volta a trazer a discussão da gestão pública, entre os quais ele fala dos paradigmas organizacionais. Paradigma nada mais é do que um modelo, tá? Um padrão. Então, o paradigma é essa questão que a gente vai ver, que ele traz alguns autores como Maximiliano, Hobbes, Chavenato. Ele é um teórico, quase um papa da administração, né? Que ele fala que a gestão é um mecanismo de organicismo organizacional, né? Que existe um mecanicismo organizacional, mas que é importante a gente entender que também pode ser observado uma flexibilidade e adaptação como imperativos contemporâneos. Ele está falando, olha, se por um lado a gente tem um mecanicismo, a gente pode ter uma flexibilização. Se a gente tem uma questão padronizada, a gente pode ter uma adaptabilidade. Então, é muito nesse sentido. E aí ele vai trazer quais são os desafios, entre eles uma nova lógica organizacional, principalmente com o predomínio de redes flexíveis, descentralizadas, a tomada de decisão não é mais só num local, a valorização do capital intelectual, não se valoriza mais só a inovação, mas as pessoas, como elas analisam, como é que elas se portam, como elas se dão diante dos desafios. E principalmente essa questão da hierarquia tradicional, sim, chefe, não, chefe, sabe? Essa questão muito mais como uma pessoa integrante do processo. E aí, obviamente, aqui a socialização organizacional, ela tem esse texto, esse autor, Chao et al. Deixa eu explicar para vocês. Esse et al. Significa e outros autores, tá? Ela diz justamente, ou ele diz,
diz nesse sentido, sobre o processo de integração do indivíduo na cultura organizacional, que a gente tem que pensar ele enquanto um indivíduo que está desempenhando um papel, ele está inserido em um contexto político, em uma linguagem, em uma história, em questões de valores, e os valores dele, eles são evidenciados dentro de uma organização, e isso pode impactar na sua produtividade e no seu engajamento. Tá? Então, veja que tudo isso está conectado a tudo que nós estamos propondo sobre organização, sistema organizacional, dentro de um processo, seja ele da administração pública, seja ele da administração privada. E aí ele começa a falar quais são os níveis, né, dessas interações. Elas podem ser microníveis, mesoníveis, obviamente, meso, o próprio nome já diz, que é intermediários, né? E macroníveis, eles aumentam a proporcionalidade. Quando a gente está falando do micronível, a gente está falando de interações interpessoais, ali do cotidiano. Já a mesonível, a gente está falando de departamentos interorganizacionais. Nós estamos falando do setor de compras, junto com recursos humanos, junto com o departamento de licitação. Então, esses são os mesoníveis. E já no macronível, nós estamos falando de políticas públicas e contexto socioeconômico. Nós estamos falando em um determinado programa de governo para contingenciamento de recursos. Nós estamos falando em um determinado contexto socioeconômico de liberação de recursos para expansão de uma determinada rede, pode ser de universidades ou institutos federais, um exemplo, só para vocês entenderem, tá? Então, ou de própria universidade estadual. Tá? Então, isso está inserido no macronível. E aí, tudo isso a gente tem que pensar sobre o viés da ética e da responsabilidade social. Tá? Então, não há como conversar dessas questões todas que são emaranhados da organização sem pensar um bem-estar social, desafios éticos e, principalmente, olha a palavrinha voltando aí, transparência como fator de credibilidade. Olha o processo todinho que a gente vivenciou, que veio até aqui, né, nesse slide, para chegar e falar do accountability. Olha a transparência aí. Então, você constrói o indivíduo, os indivíduos, que é coletividade, e constrói também as perspectivas da organização, né, da organização, seja ela, repito, e eu sempre vou estar falando de pública ou privada, num processo alinhado com o processo ético, com o processo social, mas, sobretudo, transparecendo a credibilidade dessas ações. E aí a gente tem que, hoje, pensar em alguns aspectos, como a inovação e a própria sustentabilidade. A sustentabilidade nada mais é do que a preservação dos recursos naturais, né, gente? Está na ordem do dia, e pensar principalmente que esses recursos naturais, eles são findáveis. E aí entra o nosso aspecto das práticas de responsabilidade ambiental. Nesse aspecto também ainda tem a própria questão da tecnologia, transformação organizacional, que aí a gente é um novo modelo que a gente vivencia atualmente, principalmente a sociedade, é a automação, novos modelos de trabalho, remoto e híbrido. Agora o que vocês estão vivenciando, esse processo, é um modelo assíncrono. O que é o modelo assíncrono? Eu estou gravando a aula, estou transmitindo para vocês e no momento oportuno vocês vão assistir essa aula. Então, isso é um modelo de trabalho. No meu caso, eu estou fazendo um trabalho remoto, eu estou fazendo da minha casa, estou gravando para vocês. E isso impacta a cultura e da estrutura organizacional. Para fazer essa gravação, eu tenho todo um preparo, toda uma organização. Em tese, eu teria que estar gravando num estúdio. Mas, como o agendamento não é tão simples, então eu estou gravando do meu computador. Cai a qualidade? Cai a qualidade. No sentido de imagem, que meu computador não é de última geração, tadinho, ele já está velhinho. Mas ele consegue transmitir essas gravações. E aí é importante a gente entender que tudo isso também gera um conceito de cidadania e participação social. Porque à medida que nós vamos nos envolvendo nesses processos, a gente vai se envolvendo através de conselhos, decisões organizacionais, audiências públicas e, sobretudo, munidos de todas essas informações que são dadas a partir desse processo de transparência ou accountability, nós vamos gerar um processo de legitimidade. Nós temos alguns desafios da gestão contemporânea. É a crescente demanda, né? Não para, o próprio equilíbrio entre eficiência e equidade e a capacidade rápida de dar respostas.
Bom, em outras palavras, concluindo a nossa aula, a sociologia organizacional é uma ferramenta de análise e mudança. Ela tem que estar integrada à teoria e prática. E, sobretudo, apontar oportunidades e entender os desafios no cenário contemporâneo. Nossa, ficou bonito esse final, né? Então, é por isso que vocês aprendem sociologia. Você entender esse emaranhado de coisas. E, de novo, dando um spoiler de aulas, como eu já falei lá na frente, nós vamos ver algumas questões características, como, por exemplo, liderança feminina, nós vamos falar lá na frente, questão de étnico-racial, tá? Então, isso tudo está no ambiente organizacional. Beleza? Vamos fechar o slide aqui e voltar para a nossa tela inicial. Então, eu vou agora interromper a gravação para a apresentação, né, gente? E dizer a vocês que a gente está parando por aqui. Obviamente, eu sempre vou frisar isso. Façam a leitura do material, façam os exercícios, não se restringam única e exclusivamente a esse material. Sejam curiosos e curiosas. Vão na internet, vão nos livros, vão na biblioteca que tem da Uniteams virtual, vão em outras bibliotecas, leiam artigos científicos e formulem o pensamento de vocês. Assim vocês estarão muito mais capacitados, tanto para o mercado de trabalho, para uma discussão teórica e intelectual. Beleza, pessoal? Espero que todos e todas fiquem bem, muita saúde, se cuidem e a gente se vê numa próxima aula. Valeu, pessoal, valeu e fico muito feliz. Abração a todos e todas.